Povo do meu coração, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu tenho um negócio aqui que é o possível cancelamento de quase 20 Five Nights at Freddy's. E são 20 jogos oficiais. Tem o remake do FNAF 1, tem um monte de projeto que do nada começou a aparecer, começou a vazar. E o Scott Cawthon não tá falando nada a respeito. Eu vi o Dalco comentar sobre isso, então eu falei assim, eu vou trazer algo pra vocês também. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São muitas informações no vídeo, então você pegue e veja até o final, porque vai ter alguma coisa ou outra que talvez eu tenha que parar, explicar e também, né, pra não causar nenhum tipo de problema, a galera já comenta o vídeo, ah lá, o Scott Cawthon, não sei o quê. Calma, a gente vai também trazer o que seria cada coisa. Tem alguns projetos que eu nem sei por onde começar, mas alguns eu sei e alguns daria pra gente começar a conversar e falar alguma coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos então pegar primeiro, né, o que do nada este perfil chamado Goat Race começou a soltar algumas coisas bem interessantes. E até da possibilidade do que estaria acontecendo, do que seria o jogo, né, da sequência do FNAF to the Pit, mas que seria aquele jogo 2D tudo bonitinho lá e tal. E aí, pelo que tá dando a entender, eles estavam querendo fazer algo parecido com o Super Nintendo, e existe uma outra versão do jogo do Into the Pit que não chegou aí pro ar. O que a gente teve é uma outra versão que seria, ó, deixa eu só mostrar pra vocês. A primeira versão ia ser bem mais parecida com Clock Tower. Tanto que o jogo o Into the Pit, o jogo que a gente jogou lá em 2024, ele é bem mais parecido com o próprio Clock Tower no geral, né? Não tem cenas, não tem nada, mas tá aqui falando, né, do tipo assim, ó. Esse jogo é chamado Clock Tower, que inspirou muitas outras partes das mecânicas que a gente fez. Clock Tower foi lançado no Japão, e eu acho que seria interessante a gameografia e o DNA e tudo mais. E aí a gente queria fazer um jogo retrô daquele jeito, provavelmente seria Clock Tower pra reimaginar aquela estética. Se você ser um fã de FNAF, né, você vai ver vários easter eggs e muitas coisas da lore, somente pra investigar pela fandom, e seria, né, com vários outros conteúdos que seriam interessantes pra se jogar e pra se ver. E aí é justamente o comentário que esse cara acabou postando, tal, do próprio cara da Mega Cat. Já começa um pouco daqui, né, como que foi fazer o Into the Pit, aquela coisa toda, e, enfim, piririm pão doce, né? Até aí não é nada demais, as coisas começaram a sair daqui. O que aconteceu é que tem um outro jogo cancelado da Steelwood que não foi anunciado e estaria ali entre 2019 e 2021, ou seja, época do Help Wanted e época do Security Breach. E aí tá aqui justamente a prova, né? Tá aqui falando, ó, encontrado um jogo descartado de 2020 e 2021. E aí, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, tá justamente esta print aqui. Eu trabalhei em vários outros Five Nights at Freddy's, né? Na parte do port, do VR e tudo mais. Seu crédito é esse nome, tá aqui. Projeto não anunciado 2020-2021 e também Five Nights at Freddy's Security Breach PS5 PS4, ou seja, esse aqui lançou. Ele também trabalhou no Curse of Dreadbear, DLC e FNAF Help Wanted e tudo mais. Ou seja, entre o Help Wanted e o Security Breach, iria ter um outro jogo, iria ter um outro FNAF ali no meio, né? E aí tem até umas outras imagens também aqui, ó. Obrigado por falar para toda a comunidade de FNAF, que é muito antiga e curiosa, né? Eu tenho muita sorte de ter a oportunidade de trabalhar em vários desses jogos. Eu tô muito feliz e também exausto também, mas foi parte da minha carreira. Sobre isso, eu digo que eu não posso dar muita informação, apesar do projeto. Não tenho intenção, né, ainda mais de retornar para esses jogos, mas eu também estaria violando o NDA, né, que eu assinei com a Babaroga e tudo mais, ainda está em vigor. Mesmo que não fosse o caso, não é o meu lugar para falar outras coisas de outras empresas, de outros projetos que não saíram. Eu espero que vocês entendam. A única coisa que eu posso dizer é que muito provavelmente foi cancelado mesmo antes do anúncio ter sido feito. Aí a galera já falou, não, peraí, então realmente tinha alguma outra coisa. O Scott Cawthon teve realmente um outro projeto ali, e é Steelwood, pessoal. Ia ser um jogo tão grandioso, algo do tipo assim, que talvez eles estavam trabalhando meio Help Wanted, meio, né, Help Wanted 2, talvez ali algo Security Breach, Secret of the Mimic das ideias, que é a linha nova de FNAF. Então, mas era entre o Help Wanted 1 e o Security Breach, talvez era o jogo que sairia em 2020.
né? Que esse jogo foi cancelado e tal. E aí tem aqui, ó, Game Design, feito na Unreal Engine. O Babaroga é aonde o crédito que ele teve, design de personagem, agosto de 2020, né? Tem outros jogos não anunciados também daquela época. E aí, a teoria é basicamente, depois de enviar um e-mail, eles disseram, no entanto, que o jogo provavelmente foi cancelado, né? E pode ser que alguns desses jogos, né, seria referência, aí eu quero ver quem lembra, Balloon World, que é aquele minigame que tem dentro do Security Breach, que não levava, ou pelo menos não tinha algo do tipo que levaria pra algum lugar. Tá aqui a pontuação e tal, não sei o que, aquele fliperama, tá até o Sun ali atrás. E aí tá aqui, ó, Scott Into Madness. E aí tá aqui, Balloon Boy, Scott Into Madness, Play Supernova. Aí são códigos que tem dentro da Unreal Engine, principalmente da Unreal Engine 4. E aí tá até a galera puxando. O Scott descreveu isso como uma coleção de minijogos e ideias semelhantes ao FNAF World 2. Mas isso foi entre 2020 e 2021, então faz sentido que o Scott deu o arquivo pra eles. Mas, como sempre, isso é apenas especulação. Só sabemos certeza que houve um jogo cancelado naquela época. Aqui, ó, Into the Madness 0% completo. Esse seria o próximo jogo que eu mesmo quero fazer algum dia. Um compilado de vários outros gameplays, de outras ideias, similares ao Update 2. Só um jogo de graça para a fanbase. Não é garantia que isso vai acontecer, mas eu estou me recuperando dos primeiros 4 anos. Que seria o tal FNAF Into Madness, vocês lembram disso? E tem até o outro post do Scott Calton falando. Esse jogo originalmente ia ser um projeto que eu estava trabalhando, mas agora parece que vai ser para Steelwood 2021. Agora, entretanto, eu estou trabalhando on 58. Ele não falou o que era, acho que muito provavelmente já era o filme. Aí, pessoal, isso saiu e a gente viu essas coisas, e aí eu comecei a ir atrás. Falei, não, peraí, tem mais coisa rolando nessa fita aqui. Então, realmente era pra ter um jogo, talvez, que ia explicar mais essas paradas do universo de FNAF entre 2019 e 2021. Ia ter um outro jogo ali. Aí aconteceu uma pancada que veio na minha cabeça, e aí eu falei, não é possível uma coisa dessas. Vamos lá, que eu quero ver se vocês aguentam isso. Um artista 3D trabalhou na Clickteam, setembro de 2023 a fevereiro de 2024. No seu portfólio tem projeto de jogo sem nome relacionado a FNAF que foi feito na Unreal Engine 5. Ó, vamos já esclarecer. Todas as informações que você vai ver nesse vídeo, que você está vendo aqui nesse vídeo, leve com um pé atrás. Tipo assim, ó, talvez a gente veja esse jogo algum dia. Talvez são só pessoas colocando nos seus portfólios, nada muito bizarro, mas isso aqui que foi o que estourou. Vamos lá, é o remake oficial de Five Nights at Freddy's 1. Ah, como não era o FNAF Plus? Não é o FNAF Plus, é outra coisa que vocês vão ver agora, tá aqui na tela. É o remake do FNAF 1 oficial, que seria feito na Unreal Engine 5. A imagem tá uma bosta, porque a galera pegou e já deletaram tudo e tal das fontes originais. Então, é o famoso print da print. Teria alguma coisa na tela aqui, várias outras coisas da parada quebrando e tudo mais. Tem um negócio atrás que teria um duto. Teria outras coisas, né, pra gente poder fechar e abrir. Ia ser mais parecido com o que a gente viu na pizzaria que aparece no Secret of the Mimic até. Sabe, que tem um negócio atrás pra gente poder caminhar, que seria lá pra mansão do Edwin Murray. Mas talvez ele ia vincular tudo. Ele ia vincular todas as coisas e puxando qual é o sentido de cada parada. E aqui temos o escritório que a gente iria ver. Ia ter uma janelona na nossa cara e tem um animatrônico na nossa fuça, né? Com os olhos do jeito antigo que a galera gosta, das coisas que a gente viu, os cartazes que foram feitos da época, tudo, pessoal. Ia ser um remake, olha lá, ó, o bichão no fundo do corredor, sei lá, né? Tendo que fechar o bagulho na cara e é basicamente isso. Vamos lá. Tá aqui o tal artista, aqui 3D Artist, Clickteam USA, que a Clickteam é a grande empresa que faz vários Five Nights at Freddy's, é a engine, né? A game engine que foi utilizada nos primeiros Five Nights at Freddy's e a empresa que tava muito provavelmente tomando conta disso. Eu criei algumas cenas para a companhia que eu fui contratado e tudo mais, e criando os assets e tudo mais. Aí tá aqui, né, ó, Unnamed Game Project, modelado no Maya e no ZBrush, texturizado com o Painter e também com designs e outros materiais que eu acabei fazendo, né? Texturizado em Substance Painter, é o nome do programa. Substance Painter, Substance Designer, com os materiais e texturas feitos por mim. Eu fui juntado e renderizado tudo na Unreal Engine 5, né? Até aqui, ó, projeto da Clickteam, que não foi anunciado, Untitled Project, modelado mais 15 assets, que seriam 15 modelinhos que ele fez,
colocados dentro da Unreal Engine, criados 7 materiais tileable, que seria para você poder mexer em piso ou mexer no tile, né? Mexer em esquemas de cenário. E os assets dos designers que foram modulares, eles poderiam ser colocados juntos para fazer uma cena maior. E aqui tá o que ele criou, é justamente o que eu falei de parede, de chão, é para você realmente montar as paradas e tudo mais. Esse é o mesmo projeto que eles trabalharam com a ClickTeam, pois corresponde à descrição do trabalho, né, que fizeram para a ClickTeam um projeto sem título, inclusive correspondendo ao fato de que tem 7 materiais em mosaico, provando que não é um fangame ou projeto de fã. Aí tá aqui, não sabemos atualmente que jogo era esse, eles mencionaram real-time rendering, então podemos assumir que esse jogo pode ter sido feito na Unreal Engine 5. Pode ser o mesmo projeto que a ClickTeam provocou no Halloween de 2023. Tá aqui, ó, o cara que foi contratado, que a galera achou. Tudo isso foi apagado, a galera só acabou gravando. E tá aqui os assets que ele acabou fazendo, que é escritório, escrivaninha, parte do escritório, perdão, armários e computadores e ventilador e tudo mais. Painéis, muito provavelmente para fazer alguma coisa de energia solar, não sei. E esses tipos de coisinhas e tal, para deixar único. A gente tá estudando tudo isso no nosso jogo, então por isso que eu falei, caramba, o Scott Calton jogou tudo isso fora, mano, isso aqui valia ouro. Meu Deus do céu, dá na minha mão que você vai ver o que eu faço, Scott Calton. Dá na minha mão que você vai ver só o teu. Rapaz, aqui é vapa, que é capa. Tá maluco? Rapaz, eu não passava isso aqui, não. Meu Deus do céu. Tá, a galera achou as imagens em HD. Eu até mostrar melhor em HD as imagens. Crédito ao GG Games também, né? Aquele Got Raise. Aqui tá melhor pra ver. Aqui tá bem melhor de ver. Olha aí, ó. Tá bem mais bonitão. Bem mais em HD. Bem mais boniteza. Bem mais boniteza. A galera acabou achando, né? Eu acho que foi a primeira pessoa que postou antes de estar com o gráfico todo podre. Ia tá bem bonitinho, viu? Estou sendo bem honesto. Estou sendo bem honesto. Mas vamos lá. Aí a galera começou a falar, não é possível. O que o Scott Calton tá fazendo? O que o Scott Calton tá armando? A galera começou, então, a ver todas as coisas que o Scott Calton estaria fazendo e também que o Scott Calton teria feito nesses anos todos e todos os projetos que foram cancelados. A lista é esta daqui. O Five Nights at Freddy's Into the Madness que eu mostrei agora pra vocês, o projeto 2020. Um outro jogo AAA da Universal. One Night at Flumpty's para console. Five Nights at Freddy's Plus. Five Nights at Freddy's Warg do Into the Pit. Um jogo do Fritz, né? Que seria, acho que do Fitzgerald, né? Five Nights at Freddy's Balloon Circus, que é o que eu falei pra vocês no minigame. Outro jogo do FNAF 1, que seria feito pela ClickTeam. O Five Nights at Freddy's Survival Crew, que é aquele jogo do Roblox. Five Nights at Freddy's Secret Artifacts, Confidential Evidence from the Archives of Fazbear Entertainment Inc., que seria pra gente realmente entrar dentro da mente da Fazbear Entertainment. O Pizzaria Defender, que seria um jogo feito pela Pink Pills, onde a gente seria um Tower Defense de Five Nights at Freddy's, tipo um Bloons TD. Tem mais. Um jogo de Date Simulator. Um jogo que seria colocado numa casa antiga. Um jogo envolvendo as Bob Dots, que é dos livros do Tales from the Pizzaplex. Um jogo envolvendo vários minigames que você tem que mexer com a mão, sabe? Handling games é tipo Nintendo 3DS, aqueles Game Boy, por aí vai. Help Wanted 2 Update, que incluiria várias outras coisas que teriam nos créditos para os testes do jogo. Um outro jogo da STU que está trabalhando depois do Help Wanted 2, um outro jogo 2D relacionado ao FNAF World. Pessoal, era pra ter bastante FNAF, viu? Era pra nós estar de buchinho mais cheio do que você imagina. Era pra nós estar mais tendo... Cara, era pra nós estar com Five Nights at Freddy's, com um monte de coisa. Aí eles falaram, meu Deus, Core, imagina o documentário com todos esses jogos. Então, aí eu ia falar, não, pessoal, a gente tem realmente que fazer um documentário 2. Não tem como, a gente vai ter que fazer o documentário 2, obviamente, mas eu falo, aí a gente teria muitos motivos, e aí a galera quer cobrar mesmo. Caramba, Core, você tem que fazer mesmo. Por enquanto, dá pra deixar baixo com um paliativo de alguns vídeos. A gente vai fazer o documentário 2, sim. Mas é bizarro ver o tanto de projeto. Caso vocês não saibam o que é esse Pizzaria Defender, tem uma imagem aqui, ó. Tô mostrando pra vocês, Pizzaria Defender. E tem também aqui, ó, até um demo, né, que estaria justamente do Five Laps at Freddy's. E tá aqui até o tal remake do FNAF 1. E aí, cara, o negócio é muito bizarro, bicho. É só muito bizarro. E aí tem justamente, a galera acabou encontrando os assets que tem daquele Survival Crew. E tem aqui, ó, pega. Isso não foi lançado, mano.
a galera acabou postando, ó, ia ter essas coisas e pá. Mano, e o problema é, não foi lançado. Simplesmente até agora. Lembra daquele jogo do Roblox que eu falei pra vocês que ia ter, que ia ser alguma coisa oficial de FNAF dentro do Roblox? Não é o Byte by Night, inclusive eu tenho que até fazer um vídeo de Byte by Night, né, que teve atualização finalmente. Mas é bizarro, isso aqui é bizarro. Simplesmente inacreditável. Ah, Core, mas é uma franquia muito grande, com certeza ia ter vários jogos que seriam cancelados. Gente, mas quase 20 jogos cancelados é muita coisa. É muita coisa. É tipo um negócio que é inacreditável meio que de ver. E aí a galera postou e tudo mais, e aí aquela coisa, o que a gente entende? O Scott Cawthon, né, ele deve ter dado permissão, porque essas pessoas não iam quebrar um contrato de NDA assim do nada. O Scott Cawthon, ele não ia simplesmente falar, não, ó, vou meter o doido aqui, né, e vou quebrar o contrato com o Scott Cawthon. O Scott Cawthon tem muito dinheiro. O Scott Cawthon não ia pegar e permitir simplesmente do nada, né, se o projeto talvez não fosse mais considerado por ele, né, eu acho que alguma coisa que a galera poderia fazer. Não acho que a galera ia quebrar um contrato simplesmente porque sim, né? O lance é que, porra, o negócio tá acontecendo, o bagulho tá rolando, e aí do nada o Scott Cawthon tomou a decisão e a galera acabou soltando esses portfólios que acabaram, galera, eu trabalhei em FNAF, mas no que você fez? Aí o cara mostra, fala, mas isso aí não é um projeto que o Scott tinha prometido que seria do Roblox? Esse projeto aqui tal não era tal coisa? E aí, do nada, a galera começou a soltar um monte de coisa. A Pink Pills tem soltado um monte de coisa que ela tinha trabalhado em FNAF. E agora foi tudo descartado, foi tudo jogado. Não digo jogado fora, mas foi liberado, né? O que é meio bizarro, o que é bem bizarro. Então, eu não acho que o Scott Cawthon não ia deixar, né? Tipo assim, não posta aí não, pelo amor de Deus. Não, o Scott Cawthon deve ter dado permissão para as pessoas para poder postar isso aqui. Porque não é possível, mano. Não é possível, né? Meu Deus do céu. Tem até uns grafites que a galera fez, mas é do Ruin. Tem um ex-artistas fazendo algumas coisas que trabalhou na Gizmo. Nova arte do Security Breach normal. Nova arte do Security Breach nunca antes vista. Meu Deus do céu. Caramba, do nada a galera só tá vazando os bagulho, mano. Aí tá aqui quem que é o cara? Javier Cataino, Concept Artist, não sei o que, Five Nights at Freddy's, junho de 2021. Contrato temporal, tal, não sei o que, com o Steel. E a galera começou a achar um monte de coisa, fi. A galera de FNAF é muito empenhada, mano. Isso eu tenho que dar os parabéns, né? A galera é muito empenhada mesmo. Muito empenhada. Aqui, ó, pra galera que tiver dúvida, tem... eu já trouxe até num outro vídeo, que o tal do Pizzaria Defender, que tem mais os detalhes aqui, ó, né? E tipo, os bichos devem vir num lado, você não tem que deixar eles entrarem na pizzaria, ou ao contrário, né? Deixar eles saírem da pizzaria, não sei. Mas, eu acho que é. Eles vêm daqui, e aí eles não podem ir pra lá, né? Enfim. E aí seria justamente esse projeto aqui. Olha o tanto de músico, tanto de... Meu Deus do céu, velho. Então... Aí vamos lá. A galera fala, pô, mas por que o Scott Cawthon tomaria essa atitude? Por que ele faria uma coisa dessa? Então, eu não sei dizer o que tipo de coisa que ele tá pensando agora. Five Nights at Freddy's é uma franquia muito grande, né? A gente não vê, por exemplo, muitos projetos com Pop Playtime, né? O Pop Playtime teve no máximo o Project e teve alguns jogos do Roblox. Mas FNAF é muito grande, é mais antigo. Então, pô, ter 18 jogos cancelados assim do nada é muita coisa, mano. Lembra que eu tinha falado que ia ter mais 40 FNAFs? Então, esse número deu uma reduzida aí, né? E agora, o problema é que, novamente, a gente não tem toda a noção, a gente não sabe dizer 100% de certeza se esses jogos vão vir a ver alguma vez à luz do dia, ou se eles vão realmente ser lançados. Se eles foram testes, se foram coisas... a gente fez aqui, foi legal e tal. A gente não tem mais essa certeza. Eu não tenho como dar essa certeza pra vocês. Não tem muito, sabe, o que a gente possa, né, explorar ou fazer. É só tipo, caramba, é meio triste ver que... Pô, esse aqui me pegou muito. Quando eu vi que ia ter realmente um remake, que ia vincular tudo, que ia ter... Mano, ia ter... O Scott Cawthon tava realmente querendo fazer um bagulho desse. E tá aqui, mano. Ou seja, já teve o FNAF Plus... que foi cancelado, que era o projeto lá do Fisnon. Vocês lembram? Era um dos FNAF que eu tava mais empolgado. A galera tava empolgada pra caramba também. Mas ia ter um remake oficial mesmo. Ia ter um remake oficial de FNAF.
E aí tá aqui, mano. Olha aqui. Realmente a gente ia jogar, ia ser o bagulho doido de fechar a porta, aquela coisa toda. Irmão do céu, cara. Como que pode? Como que pode um bagulho desse? Como que pode? Então, eu entendo que vai ter pessoas que vão falar, meu Deus, como que o Scott Cawthon cancela e não sei o quê. Eu não sei o porquê que ele faria uma coisa dessas, tá ligado? Eu acho que se ele pudesse, pelo menos, fazer umas coisas simples, não sei, que era o que seria a ideia, né? De não ficar com tanta coisa faltando, né? Que nem, já tem mais de um ano que não temos nada de um jogo, né? Teve o Secret of the Mimic, que a gente até acreditou que ia ter uma DLC do Secret of the Mimic, que eu achei que ia ter, porque é pra mim, o mesmo nível de tamanho do Help Wanted e do Security Breach, os dois tiveram DLC, né? Mas não tivemos, né? Simplesmente ficou desse jeito. Não sei por que o Scott Cawthon tá tomando essas atitudes. E eu sei que vai ter gente falando, ah, vocês estão mal acostumados. O Scott Cawthon antes lançava 4 jogos num ano só. De certa forma eu entendo e concordo. Pô, a galera tá fazendo, o Scott Cawthon tá fazendo o jogo em modo speedrun ali, né? Fazendo vários, e eram jogos tecnicamente falando simples, né? Que é fácil de replicar, é fácil de fazer, é fácil de você, sabe, entender e fazer uma coisa sua, né? É bem interessante até por esse ponto de vista. Mas eu acho que o Scott Cawthon, não sei por que ele tá tomando essas atitudes recentemente, tipo, ele não tem falado mais nada, não tem conversado, não tem feito nada. Ele tá num silêncio, né, quieto, não tá falando mais nada, não tá fazendo nada, né? Tá tipo, ó, não dei nem água. Tipo, enquanto você vê o pessoal de pop conversando, lançando, olha galera, tá aqui atualizações, tá aqui coisa nova, indo fazer live, um monte de coisa, o Scott Cawthon se enfiou na caverna e tá lá, né? Mas também eu não sei qual é o interesse dele de querer fazer essas coisas e tudo mais, mas eu acho que seria muito legal a gente ver, igual aconteceu com Resident Evil, pô. Resident Evil lançou o Resident Evil 9 Requiem, que é nos moldes já do Resident Evil Remake, né? Do remake do 4, do remake do 2 e tudo mais, né? O 8 também seguiu um pouco dessa linha, mais um pouco puxado pro 7, com certeza. Mas o que eu falo ia ser interessante a gente ver uns remakes, ou pelo menos, né, a linha antiga de FNAF casando com a linha nova, né? Juntando mais um pedaço das histórias. Isso ia servir, pessoal, até pras coisas que a gente viu no passado. Tipo, uma coisa que vincula os detalhes do FNAF 2 no FNAF 1, porque a gente sabe que o FNAF 2 se passa antes do primeiro. Então seria interessante a gente ver detalhes do FNAF 4 no FNAF 2 e no FNAF 1, né? Ou até, já que a gente tem o Into the Pit, que é o jogo ali que tá em 85, poderia ter esses detalhes também já nos outros jogos, alguma coisa do tipo e tal, pra encorpar melhor essa história, né? Pra não ser esses pedaços soltos, enfim. Mas é só minha opinião, não tô aqui, né, falando, o Scott deveria fazer não sei o quê. Mas, novamente, que eu falo, se tá na minha mão o bagulho, irmão do céu, nossa, rapaz, eu já tinha usado esses negócios aqui para um monte de coisa. Mas aí também vai do interesse do próprio Scott Cawthon, né? Mas é isso, pessoal, que eu tinha que falar pra vocês. Levem isso aqui com um grande enorme pé atrás. Nós não sabemos se esses jogos todos vão ser cancelados mesmo. Só que as pessoas que estão trabalhando neles estão tendo a oportunidade de lançar o que elas fizeram. Tipo, olha, eu trabalhei nesse FNAF aqui, é um projeto não anunciado, não lançado, não sabemos se vai ter o mesmo ou não. O Scott Cawthon me permitiu soltar, porque é aquela coisa que eu vi até no vídeo do Dalco. Cara, acho muito esquisito o Scott Cawthon, né, ver todos esses projetos sendo vazados e tendo informações de um monte de coisa e do nada, né, a galera soltando imagens tipo essa aqui, mano, que é praticamente, cara, o bagulho já tá praticamente versão final, né? Não sei dizer, não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que se tiver qualquer outra novidade eu trago pra vocês aqui. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto, muito obrigado. E qualquer coisa que tiver, pessoal, se inscreve, ativa o sino que eu vou falando e vou avisando vocês, né, sobre qualquer coisa que vier aí daqui pra frente, né. Mas é isso, deixa o gostei, tamo junto, muito obrigado e até a próxima.